Luís Menezes Leitão, candidato a bastonário da Ordem dos Advogados para o triênio 2020-2022, esteve reunido com os advogados de Tomar. A iniciativa inseriu-se no calendário de divulgação das propostas da lista Z na corrida ao Conselho Regional de Coimbra, que congrega cerca de 3.500 advogados, e ainda ao Conselho Geral da Ordem dos Advogados. Os cerca de 32.000 profissionais portugueses vão ser chamados a eleições no final deste mês, nos dias 27, 28 e 29, para escolher o bastonário e os órgãos nacionais e regionais. Luís Menezes Leitão referiu à reportagem da ERTS que a Ordem esteve apagada no último mandato, o que levou à degradação da profissão dos advogados. O nosso slogan de candidatura é respeito, dignidade e segurança para a advocacia, porque nós entendemos que a profissão de advogado degradou-se imenso nos últimos anos, assistimos a inúmeros ataques do poder político à Ordem e à advocacia e que tem passado sem nenhuma resposta por parte da Ordem, que praticamente se apagou no último mandato. E precisamente por isso o nosso objetivo é devolver o respeito, a dignidade e a segurança à advocacia. Estamos muito preocupados com a situação, por exemplo, dos nossos colegas que trabalham no âmbito do apoio judiciário, que não têm os seus rendimentos atualizados desde 2004, devem ser os únicos profissionais deste país que tiveram uma paralisação da remuneração há mais de 15 anos, e o que se está a verificar também é que, simultaneamente, nós estamos a assistir a aumento das contribuições para a Caixa de Previdência por um limite mínimo, sem que os advogados, de facto, tenham os rendimentos necessários para poder contribuir. Como se isso não bastasse, agora, por decisão da direção da Caixa de Previdência, sem oposição da Ordem, designadamente o atual bastonário, vamos assistir a um aumento das contribuições da Ordem dos 10%, de 230,2% para 251,38%. Isto num ano em que não houve inflação. Portanto, ou seja, neste momento a situação dos advogados está numa degradação constante e nós pretendemos, de facto, terminar com essa situação, e por isso é que apresentamos a nossa candidatura. São efetivamente valores que se calhar o comum cidadão não tem noção. Há aqui advogados que já deixaram de o ser por não terem condições financeiras. Sim. Imensos. Nós temos conhecimento de imensos colegas que resolveram, pura e simplesmente, suspender a sua inscrição na Ordem porque não têm condições para pagar uma contribuição mínima para a Caixa de Previdência que tem valores astronómicos e que só existem na advocacia. Por exemplo, na Segurança Social dos Trabalhadores Independentes, agora também se estabeleceu o princípio, a meu ver errado, de uma contribuição para quem não tem rendimento, mas essa contribuição é de 20 euros. Imagine-se o que é agora estar a pedir a pessoas que, por exemplo, num mês não ganharam nada, ou porque estiveram doentes, ou porque, inclusivamente, as situações de maternidade que não está adequadamente protegida pela Caixa de Previdência, o resultado é terem que pagar sempre uma remuneração de valores exageradíssimos, e por isso é que nós temos que, de facto, resolver as situações prementes que se põem na advocacia. É diferente ser ou exercer advocacia no interior do que nos grandes centros urbanos, ou não? Sim, pelo menos existe, neste caso, em relação à advocacia no interior, o que se tem vindo a verificar e que se passou desde 2013 foi a desqualificação dos tribunais, porque antigamente havia muito mais trabalho para os advogados no interior e, de facto, o governo anterior, com o mapa judiciário, provocou uma desqualificação enorme nos tribunais, retirando muito trabalho aos advogados, o que nós achamos absolutamente insustentável, porque nós sempre entendemos que o Estado não pode desaparecer do território nacional, e um tribunal é uma representação do Estado no território nacional, e precisamente por isso é que o que se verificou foi que muitos advogados, eu conheço casos pessoais deles, tiveram que sair dos sítios onde estavam e ir trabalhar para os centros urbanos, porque em consequência do facto do seu tribunal ser desqualificado, ou em muitos casos até mesmo encerrado, não tiveram condições para continuar a trabalhar no sítio onde exerciam adequadamente a advocacia. E por isso é que nós entendemos que tudo isto tem que ser alterado e temos que voltar a ter uma advocacia de prestígio em todo o país, e para isso é necessário devolver os tribunais também ao interior. Hoje espera-se que esteja aqui uma casa cheia, permita-me a expressão, que mensagem é que vai passar? Nós vamos dar a mensagem aos advogados que esta é a altura, de facto, de conseguir recuperar a dignidade e o prestígio da advocacia. A advocacia neste momento está em perigo e só os advogados a podem salvar, e precisamente por isso nós vamos fazer o apelo de que haja uma mudança efetiva na Ordem, que não pode passar para continuarmos com um bastonário completamente apagado, que nada faz perante os sucessivos ataques à advocacia, e também não pode passar por aparecerem outros candidatos que vêm de certos conselhos regionais e que essencialmente vivem a estabelecer a contratação de formadores exercendo apenas
essa atividade. Nós entendemos que tem que haver um novo projeto para a Ordem e o novo projeto para a Ordem passa, de facto, por mudar este paradigma e voltar a devolver à advocacia a dignidade e o respeito que merece e também a segurança para o exercício da profissão. José Trincão Marques, candidato ao Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, falou também à reportagem da ERTE para lembrar que o fecho dos tribunais nos últimos anos tem levado a problemas no acesso à justiça na região. É evidente que em Lisboa, Porto, essencialmente, não é? Exerce outro tipo de advocacia, com grandes sociedades de advogados, que não é o caso na província, como se costuma dizer, não é? E a área do Conselho Regional de Coimbra é uma área de interior e tem comarcas com características muito próprias, que vai desde a Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e vem até aqui abaixo até Tomar. E, portanto, efetivamente, um dos problemas com que nos debatemos aqui a nível do interior é o fecho dos tribunais, o encerramento dos tribunais, que se tem agravado com a saída dos tribunais, com a retirada das competências dos tribunais de muitos processos que antes aqui tramitavam. É um processo que já vem de alguns anos a esta parte, começou com a retirada dos tribunais dos processos das ações executivas, depois tiraram alguns processos de despejo, anunciam-se novas medidas de judicialização, com a saída dos tribunais da tramitação de processos relacionados com a família de menores, o que achamos gravíssimo. Saíram também os processos de inventário, de partilhas, que houve agora recentemente uma inversão que aplaudimos e que concordamos com ela. No entanto, é necessário travar, portanto, essas medidas de saída dos tribunais de muitas das competências que tinham, porque isso leva ao encerramento dos tribunais, ao afastamento da justiça dos cidadãos, um encarecimento também da justiça e, portanto, é esse afastamento. Né? Portanto, é uma das medidas que temos, é precisamente lutar e batermos para que isso não aconteça, para que não aconteçam mais encerramentos de tribunais, nem mais perda de competências dos tribunais, porque isso vai prejudicar os tribunais do interior. Não é? Estamos a falar de um concelho que terá entre 2.000 a 3.000 advogados. Advogados, à volta disso. 3.500. Como digo, engloba à volta de 5 distritos, como disse, portanto, começando do norte, Aveiro, Viseu, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Santarém. Penso que não estou a esquecer de nenhum deles, não é? E, portanto, temos basicamente vai do Rio Douro ao Rio Tejo, não é? E, portanto, é um concelho regional com uma área geográfica bastante vasta, não é? E com características de interioridade e que, portanto, os advogados que exercem, na sua maioria nesta zona, são advogados que exercem prática individual e necessitam de ser defendidos, não é? Portanto, mas estas medidas que falei há pouco de combate à desjudicialização não são apenas em defesa dos advogados, mas também dos cidadãos. Os cidadãos também perdem qualidade das decisões, perdem isenção, perdem em termos de autonomia e de acesso à justiça. Portanto, os cidadãos ganham também que os advogados defendam, portanto, o reforço das competências dos tribunais. Já agora permita-me, dentro da área de abrangência do Conselho, também há aqui advogados que suspendem a inscrição por incapacidade financeira para fazer face, nomeadamente, aos tais descontos para a Caixa de Previdência? Eu penso que haverá casos desses, há casos desses certamente, não é? Mas não são a maioria, não é? Mas haverá casos desses certamente, não é? Isso prende-se com outro fator, está relacionado com, enfim, o aumento do número também de profissionais e com a simultânea diminuição de trabalho devido à tal saída dos tribunais de muitas das suas competências, não é? Mas existem efetivamente situações dessas que nos preocupam também, como é óbvio.